Retornando no Muito Mais com o Ju Pavan, agora a doutora Ângela Volpato, advogada, para falar sobre INSS, as mudanças, regras, enfim, de aposentadoria. Tem muitas dúvidas, inclusive no início do programa, compartilhei o WhatsApp e veio perguntas, né, Biel Carbone? Mas antes, vamos conversar com ela. Doutora Ângela Volpato, tudo bem? Bom dia, Ju, tudo bem? É um prazer retornar ao seu programa. Eu estava comentando com o Biel que antes da reforma da Previdência, em 2019, eu vim aqui no programa falar um pouquinho. E já faz muito tempo, mas ainda existem muitas dúvidas. O pessoal ainda não se acostumou com essa reforma. Eu ia te perguntar, né? O que modificou nessa reforma? Quais são as principais dúvidas que as pessoas têm? Porque, assim, especialistas eles afirmam que o sistema ele precisa de uma reforma na questão do próprio sistema, né? Mas o que nós poderíamos pautar das maiores dúvidas, né, que as pessoas têm? As maiores dúvidas realmente são os requisitos para aposentadoria, porque as pessoas cada vez mais querem se aposentar mais cedo e o INSS cada vez mais mudam as regras para a pessoa deixar isso para depois de alguns anos. Por quê? Porque alguns especialistas defendem que o sistema seria deficitário. Então, ou seja, muitas pessoas se aposentando e poucas pessoas contribuindo. Então, por isso que teria a necessidade da reforma da Previdência, que já ocorreu em 2019, né? Foi em novembro de 2019 a reforma, mas como eu mencionei, ainda geram várias dúvidas, principalmente dos requisitos, se precisa de idade mínima, não precisa, qual que é a idade agora, qual que é o tempo. Como saber o tempo de contribuição. Isso, como saber o tempo de contribuição. Então, até tem uma tabelinha que nós podemos colocar ali no ar, para ajudar os nossos telespectadores a entender um pouquinho sobre essas regras. Então, por exemplo, antes da reforma da Previdência, que ocorreu lá em novembro de 2019, se alguém me procurasse, uma mulher, e dissesse assim, quando que eu vou conseguir me aposentar? E ela tivesse 25 anos de contribuição, eu diria, daqui 5 anos me procura, que com 30 anos de contribuição você já vai conseguir se aposentar. Agora não é mais assim. Por quê? Porque quando ela completa os 30 anos de contribuição, ela vai precisar cumprir uma regra de transição, dentre essas que constam ali nessa tabela. Então, por exemplo, se uma mulher hoje ela tem 30 anos de contribuição, vai ser necessário fazer um cálculo para verificar se ela vai se encaixar numa regra de transição de pontos, ou uma regra de idade mínima, ou quem sabe, apesar dela já ter o tempo, ela não vai conseguir se aposentar, porque ela não se encaixa em nenhuma regra de transição. Então, o que nós precisamos saber? Quanto tempo eu tinha de contribuição lá em novembro de 2019, porque isso vai levar em conta o quanto tempo eu vou precisar para me aposentar agora ou se eu já tinha direito lá na época. Então, vou dar um exemplo. O homem lá em novembro de 2019 precisava de 35 anos de contribuição para se aposentar. Sim. E a mulher 30 anos de contribuição. Então, se eu lá em novembro de 2019 eu já tinha 30 anos, eu já estou protegida pelo direito adquirido. Então, mesmo que eu não tenha feito o requerimento, se eu fizer hoje, agora em 2024, eu estou protegida e eu posso me aposentar só com 30 anos de contribuição. Eu não vou precisar de uma idade mínima, não vou precisar de uma pontuação, eu não vou precisar de nenhuma regra de transição, porque eu já estou protegida pelo direito adquirido. Já está. Agora, caso eu tinha 29 anos, 28 anos, 27 anos, eu vou precisar cumprir uma regra, que são aquelas ali que eu coloquei no sistema. Então, eu vou explicar uma a uma para ficar mais fácil para o nosso público. Então, por exemplo, a aposentadoria por idade da mulher era com 60 anos de idade antes da reforma. Então, até eu comentei que muitas pessoas hoje me procuram e falam assim, completei 60 anos, já posso dar entrada? Eu falo, não, mudou para 62. Então, é aquele desânimo. Por quê? Porque a pessoa vai precisar esperar mais 2 anos. E isso ocorreu lá na reforma em 2019 e teve um tratamento diferenciado pela legislação. Então, por exemplo, lá em 2019 eram 60 anos para a mulher se aposentar. Isso. E esse aumento ele foi gradativo. Então, começou em 60, foi para 60 anos e meio, 61. E agora, em 2024, está 62 anos, já fixou em 62. Então, se eu, mulher, quero me aposentar hoje por idade, eu vou precisar ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição.
Já o homem, ele vai precisar ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se ele já contribuir antes da reforma. Por quê? Porque se é um homem que começou a contribuir agora em 2020, ele vai precisar 20 anos de contribuição ao invés de 15. E 65 anos de idade. Mas para quem já contribuía lá na data da reforma, aí o homem continua em 15 anos e 65 anos de idade. Isso para aposentadoria por idade, né? Por idade. Isso, por idade. Aí, por tempo de contribuição, lá na data da reforma, eram 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos para a mulher. E se por um acaso ele não tinha ou ela não tinha esse tempo, aí precisa ir por uma das regras de transição. Então, uma regra de transição é da aposentadoria por idade, que eu mencionei. Aí nós temos também a aposentadoria por pontos, né? Que aí vamos colocar na tela ali a tabela, que seria 91 pontos para as mulheres. Coloca lá a tabela. Isso. 91 pontos para as mulheres e 101 pontos para os homens. O que isso quer dizer? Que somando a idade e o tempo de contribuição, tem que ter 91 pontos para a mulher e 101 pontos para o homem. Ou então, uma idade mínima progressiva, que atualmente, hoje em 2024, está em 58 anos e 6 meses para as mulheres e 63 anos e 6 meses para os homens. Mas, nos dois tipos de aposentadoria, é necessário ter pelo menos 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Então, como que eu vou saber se eu tenho direito ou não tenho direito? Existe lá no próprio site do INSS um simulador de aposentadoria. Então, se hoje eu instalar o aplicativo do meu INSS no meu celular, eu consigo simular o tempo de contribuição que eu tenho hoje e qual regra que eu me encaixo. Então, como eu falo, o simulador é uma máquina, né? Um sistema. Então, muitas vezes nós não podemos confiar 100% ali no sistema do INSS, mas para ter uma noção realmente do meu tempo de contribuição, é interessante consultar. E aí nós temos mais duas regras, que seriam o pedágio de 50% e o pedágio de 100%. Coloca lá na tela, por favor, a imagem. O pedágio de 50%, ao homem ele teria que ter 33 anos de contribuição lá na data da reforma e a mulher 28. Por quê? Porque tem que ter pelo menos 2 anos para se aposentar. Então, lá na data da reforma, como a idade o tempo era 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos para a mulher, então eu tenho que ter mulher 28 anos e o homem 33 anos. Então, exemplo, eu sou uma mulher, eu tenho 33 anos de contribuição lá na data da reforma em novembro de 2019. Então, quanto que eu vou precisar contribuir? Eu vou precisar contribuir 2 anos para chegar aos 30 e mais 50% de 2, que é 1. Então, no total, eu teria que ter 3 anos de contribuição para eu me aposentar e não vai ser necessário ter uma idade mínima. Por quê? Porque essa regra de transição não é necessário uma idade mínima, mas incide aquele fator previdenciário, que muitas vezes a pessoa tem uma diminuição no valor da aposentadoria. Por quê? Porque quanto mais jovem ela é, maior vai ser a incidência do fator. E a última regra seria a regra do pedágio de 100%, que exige uma idade mínima, que para a mulher é 57 anos e para o homem é 60 anos, e tem que cumprir 100% do que faltava na data da reforma para se aposentar. Então, exemplo, faltavam 5 anos para eu completar 30 anos de contribuição, eu mulher. Então, se faltavam 5 anos, ao invés de 5, eu vou precisar 10 anos, Sim. além da idade mínima de 57 anos para a mulher. E aí, cumprindo esse requisito, eu me encaixo nessa regra de transição do pedágio de 100%. Então, como vocês podem verificar, tem uma tabela que fala sobre isso, porque são muitas regras. Então, até para o advogado previdenciário, para a pessoa que atua ativamente na área. Então, todos os dias eu vejo isso, todos os dias eu falo sobre isso. Sim. Então, realmente, assim, eu já sei decora essas regras, mas para quem está ouvindo hoje pela primeira vez, pensa, meu Deus, não entendi nada. Mas isso é algo que as pessoas podem procurar. Então, por exemplo, se ela colocar lá no site do INSS sobre essa regra de transição, por exemplo, do pedágio de 100%, vai ter lá a explicação. Aí eu simulo ali minha aposentadoria, verifico se eu me encaixo. Mas realmente para mim, né, como advogada, quando eu faço um cálculo de um cliente e eu vejo que se fosse na regra antiga, ele ia se
aposentar dali 3 anos. E daqui a pouco, se ele precisar se encaixar numa regra de transição, ele vai precisar 10 anos. Então, para aquela pessoa que tinha planejado realmente uma aposentadoria daqui 3 anos, eu dizer para ela que vai demorar mais 10, 15 anos, é decepcionante. Imagina, e com tantas mudanças que tem, né, com tantas informações, é importante eles estarem atentos até na questão de muitas vezes reivindicar, buscar informação. Tem como me aposentar mais rápido? Como que seria? Isso. Tem algumas perguntas que vieram, telespectador. Coloca lá na tela a primeira pergunta, vamos ver. Deixa eu ver. Antônio de Camboriú. Bom dia. Sobre aposentadoria por invalidez, existem doenças específicas que geram direito e aposentadoria por invalidez ou outras? E outras não? Não, não existe uma lista de doenças que geram o direito à aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela vai ser concedida se for comprovado que o senhor está incapaz para exercer toda e qualquer atividade. Então, por exemplo, eu tenho 60 anos de idade, eu sempre trabalhei na construção civil e eu sofri um acidente de trabalho e quebrei as 2 pernas e os braços eu tenho bursite, tendinite, então eu não consigo mais trabalhar nessa atividade. Eu posso trabalhar como porteiro, como frentista ou em alguma outra atividade? Talvez, vai depender da minha escolaridade, vai depender também se eu tenho experiência nessa área. Então é isso que o perito do INSS ele vai avaliar. Se eu posso me encaixar em uma outra atividade que não seja aquela que eu exerço. E aí, se por um acaso ele conseguir me encaixar em uma outra atividade, eu posso ser encaminhado para reabilitação profissional, ou então, se por um acaso eu não conseguir ser reabilitado em nenhuma função, aí eu posso me aposentar por invalidez. Existe uma lista de doenças que isentam a pessoa de cumprir a carência, então às vezes confunde. Por exemplo, quem tem câncer, não é necessário comprovar 12 contribuições para o INSS. Se eu tiver 2 contribuições e descobrir um câncer, eu vou poder requerer o benefício. Porém, não quer dizer que eu vou me aposentar por invalidez. Tudo isso vai depender se o perito entender que eu não posso fazer mais nenhuma atividade, que eu estou incapaz de forma permanente. Tem mais um monte de pergunta, né? E o tempo acabou. Tem só mais uma perguntinha, não vai dar tempo. Doutora Ângela, tem tanta pergunta ali que veio. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer a doutora Ângela em uma outra oportunidade, quem sabe na semana que vem, para dar continuidade, ou na outra semana. E vamos trazer todas essas dúvidas que não foram respondidas e tantas outras que vão chegar. Nós vamos encaminhar, a doutora Ângela vai participar daí, a gente deixa um programa maior e ela vai tirando todas as dúvidas. Com certeza. Obrigada, viu, doutora Ângela, pela tua participação. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada por trazer esses esclarecimentos. Aquela tabela que ela trouxe é muito importante, porque ali fica de uma forma didática, mais ou menos, e espelhado, bem detalhado, para que a gente possa também tirar algumas dúvidas. Mas, claro, para você que está nos assistindo e ainda tem dúvida e quer realmente saber de alguma coisa mais pontual, manda para cá no 3360-1101 que nós iremos encaminhar para a doutora Ângela Volpato. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Ju, a todos os telespectadores. Uma ótima semana. O programa vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia de vocês. Agora, coladinho no Muito Mais, teremos o TVC News com a Fabs Mania. E amanhã, terça-feira, muito mais. Amanhã tem música? Tem música. Essa é a orquestra dos Gideões. Olha só, a orquestra do Encontro dos Gideões estará conosco amanhã ao vivo aqui no programa. Beijo, beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.